mundo hoje trabalha com segurança alimentar, muito se discute sobre ter segurança alimentar em nossas regiões, em nosso país. O mundo trabalha com segurança do trabalho, segurança para que você possa trabalhar, para que você possa ter condições mínimas de executar suas funções. Nós falamos muito de segurança energética. O mundo precisa de energia, sem energia nada se move. Então há uma preocupação constante na humanidade por ter segurança energética, seja ela de qual for o ponto. Nós falamos muito na parte de segurança nos transportes, de segurança na acessibilidade, mas um tema que muito pouco é discutido a nível mundial é a questão da segurança hídrica. A segurança hídrica nos leva a um conceito de que temos que ter nas futuras gerações, dentro das bacias hidrográficas, uma segurança capaz de dar vida às pessoas e dar desenvolvimento e dar emprego. Isso não é fácil. Dependendo da bacia hidrográfica, você tem já condições limitadas. Dependendo da região, você tem limites para que você tenha desenvolvimento, onde isso faça com que o tema seja acentuado. Ter segurança hídrica, volto a dizer, é ter garantia de vida, porque aí temos água, qualidade e quantidade, e temos também condições de desenvolver, ou seja, emprego e renda. É um tema abrangente e é um tema que tem tudo a ver com o que nós discutimos dentro dos comitês nacionais. Se discutimos saneamento, se discutimos transportes, se discutimos energia, se discutimos meio ambiente, saúde, lazer, dentro dos nossos colegiados, temos que ter hoje o foco da segurança hídrica como pano de fundo para que tudo isso se estabeleça de uma forma equitativa e de longo prazo para todos nós. Para essa mesa, então, eu gostaria de ter comigo aqui, nessa mesa de diálogo, 5 convidados que têm uma experiência diretamente ligada a esse tema. Inicialmente eu chamo o Sérgio Aire Moraes, superintendente da Agência Nacional de Águas, superintendente de Planejamento e Recursos Hídricos da ANA. O Dr. Carlos Varela, promotor do Uberaba, não pôde estar presente conosco. Eu gostaria de, na ausência dele, trazer uma grande colaboradora nessa área, Marília Durigan. Por favor, Marília. Trazendo conosco toda a sua experiência de diretor da Agência Nacional de Águas, de hoje, presidindo o Comitê da Bacia dos Rios Piancó e Grande do Sul, Dr. Paulo Lopes, Varela da Mesa, por favor. O Dr. Renato Saraiva Ferreira, que é diretor de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Desenvolvimento Mundial, Governo Federal. Dando início, então, rapidamente, eu peço aos painelistas, no limite de 15 minutos cada um. Eu chamo o Sérgio, superintendente da ANA, por favor, Sérgio. Primeiro, agradecer aí o convite para fazer essa apresentação. Prometo tentar ser breve, mas trazer ao mesmo tempo o desafio de falar de segurança hídrica no Brasil como um todo. Para nos ajudar nessa tarefa, eu costumo utilizar bastante um outro conceito e um conjunto de metas que são as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente do ODS 6, que é o ODS Água. Por que o ODS 6? Além dele trazer essa linguagem, que é uma linguagem global, ou seja, que todos os países aí se comprometeram e perseguem esse objetivo, ele apresenta uma evolução ao abordar o tema água,
de que, em relação aos antigos objetivos do milênio, que tratavam as metas do tema água muito associadas aos serviços de saneamento, a questão do abastecimento de água, a questão do esgotamento sanitário, e o ODS 6 ele amplia esse entendimento ao trazer como metas, além do acesso aos serviços de saneamento, também questões relacionadas à qualidade da água, questões relacionadas ao uso racional da água, a pressão sobre os recursos hídricos e a gestão integrada dos recursos hídricos. Então, portanto, traz um conceito mais amplo, e é esse conceito mais amplo que nós temos que trabalhar do ponto de vista da segurança hídrica no país. E entendendo essa segurança hídrica, não só com um foco na infraestrutura hídrica, que muitas vezes é a associação mais direta, mas entendendo que para atingirmos algum grau de segurança hídrica, nós precisamos dessas ações de infraestrutura, mas também de forma complementar, de forma não menos importante, a associar a infraestrutura às questões de gestão. Então, ao percorrermos esse conjunto de metas relacionadas ao ODS 6, nós trabalharemos tanto a questão da infraestrutura quanto a questão da gestão. Primeira meta, 6.1, ela está relacionada à garantia do abastecimento de água segura para todos. E quando nós tratamos da questão da oferta de água para o abastecimento da nossa população no país, alguns conceitos são muito importantes. O primeiro deles, entendermos que nós temos um abastecimento de água cada vez mais complexo. Nós temos quase metade da população brasileira já atualmente abastecida por sistemas integrados, aqueles sistemas que a partir do mesmo manancial abastecem um conjunto de municípios, realidade de boa parte, ou quase a totalidade das nossas regiões metropolitanas, realidade de boa parte do semiárido brasileiro. Importante observarmos também que, além dessa complexidade do ponto de vista do sistema de produção de água, daquele que leva a água para a nossa população, nós temos um compartilhamento das mesmas fontes hídricas cada vez maior e uma necessidade de transferências entre bacias hidrográficas cada vez maior. Nós temos atualmente 44 milhões de habitantes no país que dependem dessas transferências de água, caso da região metropolitana de São Paulo, caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, casos de boa parte do semiárido e um contingente populacional que tende a aumentar, por exemplo, com a operação efetiva do projeto de integração de São Francisco. E se ao mesmo tempo, e aí vale esse lembrete, vale essa reflexão quando a gente está falando em segurança hídrica, se ao mesmo tempo nós estamos tratando de um compartilhamento das mesmas fontes cada vez maior, cada vez mais nós temos que pensar numa diversificação dessas fontes, pensar em fontes alternativas, e aí entra a agenda do reuso, e aí entra a agenda da dessalinização, por exemplo, com muito mais força. Passamos de forma recente no país, especificamente desde 2012, por uma série de crises hídricas no nosso território, seja na região semiárida, mais uma vez, seja em importantes regiões metropolitanas do país, como a região metropolitana de São Paulo, como o Distrito Federal, e importantes bacias hidrográficas, como a do São Francisco, como a do Paraíba do Sul, como a do Tocantins, própria crise hídrica vivenciada mais recentemente na bacia do Paranapanema, para se fazer uma adequada gestão dos estoques de água existentes à época dessas crises, a atuação por meio de marcos regulatórios, por meio da alocação de água dessas reservas ainda existentes foi fundamental. Então é importante entender que quando nós falamos de crise hídrica, e a crise é o inverso da segurança, não só ações de infraestrutura, mas as ações de gestão foram fundamentais para que pudéssemos enfrentar a crise e para que pudéssemos, de forma mais adequada, nos preparar para o futuro, um futuro cada vez mais incerto, e aí entra todo um contexto de mudanças climáticas, de demandas crescentes, que precisa ser compatibilizado. Além desse cenário de oferta de água, outras metas do ODS tratam da questão do esgotamento sanitário e da qualidade da água. E aí o nosso passivo é ainda maior, com reflexos diretos
nos recursos hídricos. 45% da nossa população não dispõe de soluções adequadas de esgotamento sanitário, mesmo considerando, e assim temos que fazer, as soluções individuais como soluções adequadas. Nós temos menos de 30% das cidades do país, dos nossos 5.570 cidades, com estações de tratamento de esgoto. Portanto, mais de 70% não tem sequer uma estação de tratamento de esgotos construída. Reflexo disso, direto, na qualidade da água dos nossos corpos hídricos, explica também, em parte, as crises que aconteceram quando, apesar do recurso hídrico disponível em termos de quantidade, em função da qualidade da água, ele não pode ser utilizado como fonte hídrica para garantir o abastecimento da nossa população. Importante entendermos, se estamos falando de segurança hídrica, se estamos falando de planejamento, que obviamente, dada a diversidade do nosso território, não podemos planejar o avanço em termos de coleta e tratamento de esgotos no país a partir das mesmas diretrizes. Se de um lado nós temos regiões com pouca carga de esgotos geradas e muita água para diluir, portanto, tecnicamente de solução mais fácil, por outro lado nós temos várias regiões do país que exigem um processo de tratamento de esgotos mais complexo, que exigem também, novamente, falando da questão do reuso, e que exigem uma abordagem integrada, quando o tratamento de esgotos ou o lançamento de esgotos de um município influencia o município vizinho, portanto, não cabem soluções individuais, e sim, soluções técnicas e um arranjo institucional que dê conta disso tudo. Está se discutindo muito um novo modelo para o saneamento do país. Esse modelo tem que ser discutido do ponto de vista do arranjo institucional, mas fundamentalmente tem que se ter a base técnica para alimentar essa discussão. Além da questão do abastecimento de água e do esgotamento sanitário diretamente relacionados com o uso da água, com o uso humano da água, nós temos uma série de outros usos, e também é meta do ODS 6 que nós tenhamos cada vez mais, ao longo do tempo, para o futuro, um uso racional da água. Nesse gráfico estão representados os principais usos da água no país, e chama a atenção, por exemplo, pelo volume de água utilizado, o uso da água para irrigação. Esse uso foi mapeado recentemente numa iniciativa coordenada pela Agência Nacional de Águas, em que se identificou as principais áreas irrigadas no país, considerando diferentes métodos, como por exemplo os pivôs centrais, que de longe são o método mais comumente empregado e que avança no país, como diferentes culturas, como o arroz enludado, como a cana-de-açúcar. E esse mapa tem orientado as políticas nacionais relacionadas à irrigação. A partir desse levantamento foram identificados polos de irrigação nacionais. Esses polos têm sido tornados oficiais pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e a partir dessa oficialização, uma série de políticas voltadas também à questão da segurança hídrica, à questão da oferta de água para garantir a atividade agropecuária, a questão da compatibilização e do uso racional, têm sido levadas adiante a partir dessa construção. Essa construção também, e aí falando de infraestrutura hídrica, norteou a elaboração do Plano Nacional de Segurança Hídrica, voltado à definição e à avaliação da infraestrutura hídrica estratégica no país. Esse plano teve como base, teve como ponto de partida um amplo diagnóstico. Esse diagnóstico foi consolidado através de um índice de segurança hídrica, que envolveu basicamente 4 dimensões: a dimensão da garantia da oferta de água para o abastecimento da população, a dimensão da garantia da oferta de água para as atividades produtivas, a atividade industrial, a atividade agropecuária, a questão ambiental, a questão ecossistêmica como um componente fundamental nessa definição, além de uma dimensão chamada de resiliência, que visa justamente capturar as diferenças no nosso território.
uma região em que chove muito pouco ou tem chuvas irregulares, a solução do ponto de vista de infraestrutura hídrica é completamente diferente daquela região que eu tenho estoques de água mais regulares e que eu tenho um regime de chuvas, por exemplo, mais comportado e que mais previsível. Então, a partir desse índice de segurança hídrica que está retratado no mapa do país, as regiões mais em vermelho são aquelas com menor grau de segurança hídrica, se desenhou um grande programa de segurança hídrica no país, que tem basicamente três componentes: um componente obras, um componente de estudos e projetos, que são os elementos necessários, são as etapas prévias para que se possa tomar uma decisão correta e adequada sobre a melhor obra a se realizar, e um componente institucional. Componente esse que, seja do ponto de vista orçamentário, seja do ponto de vista do planejamento e da materialização das ações, em geral, é deixado de lado, é colocado num segundo plano. A interface desse componente, por exemplo, com a questão de segurança de barragens, já fazendo link aí entre as duas políticas, é fundamental. Não basta executar obras se nós não tivermos uma adequada operação e manutenção durante a vida útil dessa infraestrutura, para que ela atenda aos benefícios, aos propósitos no qual ela foi executada. Basicamente, o que se tem no Plano Nacional de Segurança Hídrica é um caminho que passa desde os estudos prévios que são necessários para a escolha da melhor alternativa, para uma adequada tomada de decisão, e quando eu tenho essa adequada tomada de decisão, aí sim eu parto para um detalhamento de projetos, eu parto para uma execução de obras. O ODS 6 também fala de gestão. Tem uma série de metas e de indicadores associados à gestão integrada de recursos hídricos. E aí conseguimos remeter ao nosso sistema de gestão, a atuação dos comitês de bacia, a implementação dos instrumentos de gestão como a base dessa gestão integrada no país, fazendo essa relação entre os usos da água, a infraestrutura necessária e a correspondente ação de gestão que tem que dar todo o norteador e as diretrizes para que nós tenhamos garantia, seja do ponto de vista de quantidade, seja do ponto de vista de qualidade. Nós estamos no meio de um processo também de construção, pensando em termos nacionais, de um novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. Plano Nacional de 2020 será iniciado a partir de 2021, com um horizonte até 2040. E um documento de referência que dará a base técnica, ou seja, será o ponto de partida para a construção desse plano, é o relatório de conjuntura dos recursos hídricos. Por que o relatório de conjuntura? Porque é o documento de referência do sistema em que retrata tanto os aspectos de quantidade e qualidade da água, como a evolução da gestão. Então será a partir desse diagnóstico, com todas as informações que serão obtidas e discutidas no processo participativo do plano, será apresentado na sequência pelo Renato, é que se dará a construção do diagnóstico e do prognóstico do Plano Nacional, e a partir do Conjuntura 2019 será lançado na próxima reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, previstas para dezembro. A partir daí será construído o Conjuntura 2020, que materializará o diagnóstico e o prognóstico do novo Plano Nacional. Do ponto de vista das bacias hidrográficas, da atuação dos comitês, nós temos que estabelecer a ponte direta entre o Plano Nacional e os planos de bacia. E temos vários avanços conquistados ao longo desses últimos anos na elaboração de planos de bacias. Pensando em termos das bacias interestaduais, a evolução do conceito do plano integrado, de que eu tenho para a mesma bacia, no mesmo plano, a visão integrada da bacia e o detalhamento dos seus afluentes, construindo uma agenda única, construindo, a partir de um manual operativo, que também é uma novidade, um roteiro para a implementação do plano. Esse plano, que é a base de dados
para a organização e para o funcionamento de todo o sistema, tem que estabelecer, por exemplo, e parece meio óbvio, mas a gente ainda está conquistando isso aos poucos, por exemplo, o balanço hídrico de referência. Qual é a disponibilidade hídrica dos nossos mananciais, sejam eles afluentes, sejam eles de domínio do Estado, sejam eles de domínio da União, qual é essa base hídrica de disponibilidade hídrica de referência para tomada de decisão e para discussão e avaliação do comitê das principais ações na bacia. Então, essa é uma construção feita plano a plano, bacia a bacia, para que a gente consiga, e esse é o nosso desafio do ponto de vista de segurança hídrica como um todo, mas do ponto de vista do nosso sistema, traduzir em termos práticos, a partir dessas ações planejadas, ou melhor, a partir da execução dessas ações, o que é a gestão integrada de recursos hídricos na prática. Na teoria, nós já sabemos, conseguimos falar muito bem sobre a nossa legislação, sobre o que ela pretende, sobre as nossas metas, sobre garantir água em quantidade e em qualidade, sobre compatibilizar os diversos usos da água no mesmo território. Mas é que é importante, a partir desses instrumentos, que a gente consiga materializar e dar exemplos práticos de gestão integrada. Um desses exemplos, e eu não vou me adiantar nele, porque certamente o Dr. Varela vai explorar o caso aí da bacia do Piancó, Piranhas Açu, é o projeto Siridó, um projeto que nasce de um déficit hídrico identificado na região do Siridó a partir do plano de bacia, que por meio da implementação do plano se faz uma série de estudos e projetos, se chega no dimensionamento de uma adutora que, por sua vez, passa a integrar o Plano Nacional de Segurança Hídrica e que, a partir dessa inclusão no Plano Nacional de Segurança Hídrica, estão sendo alavancados os recursos para a execução dessa obra e para depois a sua adequada operação e manutenção, mostrando que essa interface, gestão, infraestrutura hídrica é fundamental se quisermos atingir em todo o território nacional a segurança hídrica, que é o objetivo maior da nossa política. Por fim, fui muito apressado, passei aqui. Por fim, só registrar alguns pontos que ficam como reflexão até para os colegas que vão me suceder. É importante que nós tenhamos claro essa relação, portanto, entre a infraestrutura hídrica, do ponto de vista nacional, materializada no Plano Nacional de Segurança Hídrica, e o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é o instrumento formal da nossa política e que tem esse foco na gestão. É importante também que, apesar do foco na agenda água, nós temos que enxergar as pontes com as diferentes políticas setoriais, seja ela de irrigação, seja ela de saneamento, seja ela de desenvolvimento regional. Identificar adequadamente essas pontes é fundamental para que nós não nos vejamos imersos, mergulhados na nossa bolha, para que a gente consiga enxergar para além dela e conseguir subsidiar adequadamente as outras políticas que precisam ser bem sucedidas também, para que consigamos cumprir a nossa missão do ponto de vista de política de recursos hídricos. Uma dessas pontes, sem dúvida nenhuma, está relacionada com a segurança hídrica e segurança energética, que passa por uma discussão de reservação, que passa por uma discussão de regras operacionais, que passa por uma discussão e uma necessidade de incorporarmos cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas nas nossas análises e nas nossas ações mitigadoras. E por fim, essa necessidade, como eu mencionei no início, de enxergarmos cada vez mais o compartilhamento das mesmas fontes hídricas, realidade das nossas regiões metropolitanas, realidade do nosso semiárido. Nós temos o exemplo do projeto de integração de São Francisco, mas temos uma série de outros exemplos, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em escalas menores, do compartilhamento das mesmas fontes hídricas, mas ao mesmo tempo que isso ganha um peso cada vez maior, também ganha um peso cada vez maior a diversidade da nossa matriz hídrica. Fazendo um paralelo
para encerrar, com o que aconteceu com o setor elétrico no passado, em que se investiu muito num sistema interligado nacional e a partir de um determinado momento se trabalhou toda uma diversidade da nossa matriz elétrica, que era predominantemente hídrica, ainda é, mas é cada vez mais eólica, é cada vez mais solar, tem um componente de térmica também importante. A nossa matriz hídrica passará necessariamente por esse processo também, de identificar os nossos mananciais tradicionais, mas de cada vez mais incorporar reuso, incorporar dessalinização, incorporar outras fontes que garantam complementariedade, que garantam redundância, que garantam flexibilidade, que em última instância garantam segurança hídrica. Obrigado. Eu chamo agora o Ailton Francisco Rocha, superintendente de recursos hídricos do Estado de Sergipe, para suas considerações. Falar da satisfação de poder estar compartilhando essa mesa de diálogo com grandes amigos e amiga o Lupécio, o Renato, o Sérgio, a Marília, o Paulo Varela. Parece que começamos ontem, né? Mas já estamos nessa estrada por pouco mais de 20 anos. Eu queria, antes de fazer essa abordagem, apresentar para vocês um preâmbulo que todos nós já conhecemos, mas não quer demais falar. Aliás, antes de começar, eu gostaria de ficar registrado também que eu sou membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, representando lá o Poder Público do Estado de Sergipe, e nessa condição de membro do Comitê de São Francisco, eu sou coordenador da sua Câmara Técnica em Articulação Institucional. Já que estamos falando em COB, né, eu gostaria também que ficasse esse registro. Então, o preâmbulo vai de uma coisa que eu particularmente tenho chamado muito a atenção, de que as ameaças que normalmente nós convivemos, principalmente no Nordeste brasileiro, que são oriundas do desmatamento. O Nordeste, como um todo, está passando por um processo galopante de desertificação, a meu ver, em alguns aspectos, por uma política agrícola equivocada. O desperdício, apesar de avanços da tecnologia, mas ainda convivemos com índices muito elevados de desperdício. A questão da governabilidade, apesar do avanço dos órgãos gestores de recursos hídricos do Nordeste, incentivado inclusive por políticas muito bem apropriadas e dirigidas pela Agência Nacional de Águas, mas ainda convivemos com governanças frágeis, e aí essa governança a gente tem que fazer a relação dela quando a gente relaciona a governabilidade com o empoderamento das políticas públicas e a poluição, né? E é um passivo ambiental muito grande. Como não se bastasse tudo isso, nós ainda nos deparamos com um problema de uma magnitude muito grande, que é a questão do aquecimento global. 98% dos cientistas asseguram que o aquecimento global, de fato, tem proporcionado as mudanças climáticas. E há de se perceber, de fato, que aí nos últimos 20 anos, transformações ocorreram, e a gente no Nordeste tem convivido aí na última década a começar severamente de estiagens cada vez mais prolongadas e recorrentes. Eu digo secas recorrentes porque a gente sabe que a seca sempre foi um fenômeno cíclico natural no Nordeste brasileiro, mas era cíclico e eles passaram a ser cada vez mais recorrentes. Mas só para ficar no exemplo, lá em Sergipe nós temos reservatório que até então a gente nunca tinha convivido com a necessidade de racionalização de uso da água. Pois bem, 2 deles tivemos que suspender a água para irrigação e
destinar único e exclusivamente para abastecimento humano, e um deles, inclusive, teve que ser operado no volume 8. Então, numa situação como essa, numa condição como essa, acende-se uma luz amarela de atenção, que coloca em xeque, inclusive, aqueles pilares que todos nós conhecemos do desenvolvimento sustentável, que é aquela coisa do economicamente viável, culturalmente aceito, ecologicamente sustentável. Por quê? Porque há uma necessidade, em decorrência dessa ameaça da mudança climática, de o gestor público precisar, mais do que nunca, aperfeiçoar a gestão, e o aperfeiçoamento da gestão se dá através de um capital muito importante e que nem sempre é muito valorizado, chamado capital humano. E o outro é de construir estruturas cada vez mais robustas, que necessariamente não são as mais viáveis, porque numa condição como essa, de incerteza, de falta de segurança, é necessário que se trabalhe com o princípio da precaução. E você colocar o princípio da precaução dentro dessa equação vai requerer construir estruturas cada vez mais robustas para o enfrentamento e a convivência com o problema. Então, feito esse preâmbulo, eu trouxe aqui alguns slides. Eu não estou conseguindo. E vou procurar ser breve, porque são slides, inclusive, que eu cito de todos vocês, apenas para ilustrar o que a gente vai apresentar aqui nessa importante mesa de aula. Olha, eu falei dessa cerca, essa estiagem que se abateu sobre o Nordeste brasileiro aí, pelo menos por quase 10 anos. Mas se percebeu que, assim, apesar de haver uma perda significativa do rebanho, de safra, não tivemos aquela situação de famigeração, o chamado flagelado da seca, que era muito comum no Nordeste brasileiro. Ou seja, não se teve nenhuma notícia de que um armazém foi saqueado, ou que um caminhão carregando alimentos foi saqueado, ou que caminhões de pau de arara de nordestinos tiveram que migrar da sua terra para buscar a sobrevivência, somente na região sul e sudeste. Então se percebe que houve uma melhoria não só da condição social e econômica da região, em decorrência dos programas sociais ali implantados, como também da infraestrutura hídrica. Porque lá em 1877 há esse registro de que só no Ceará cerca de 50% da população do estado do Ceará morreu em decorrência da seca de 1877. Depois veio aquela de 1915, que foi muito bem retratado no livro da Raquel de Queiroz, chamado 15. Então a seca sempre foi um fenômeno natural que se abateu sobre o Nordeste, e graças aos investimentos que foram feitos aí, provenientes do Denópolis, da Sudene, e mais recentemente do Proagua Semiárido. E quando eu falo do Proagua Semiárido, como vocês se lembram, o Proagua Semiárido, que foi um acordo de empréstimo firmado entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, com a participação dos estados do Nordeste, trouxe um elemento novo, muito importante, e Paulo lembra muito bem disso, que associou a obra à implantação de instrumentos de gestão. Foi, pelo menos, a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de executar a obra não pela obra, mas pelo aprimoramento de gestão. E foi esse programa, a meu ver, que trouxe para dentro dos estados e também para a esfera nacional uma mudança de postura significativa de valorização da gestão em detrimento da obra, demonstrando que dá para ter uma convivência harmoniosa entre esses dois segmentos e que na verdade se cria uma sinergia a partir deles. Bom, notadamente que as coisas evoluíram
E eu faço questão de frisar isso porque, mais recentemente, em boa hora, a ANA implantou aí o chamado Progestão, que é um contrato firmado com todos os estados brasileiros, que eu reputo como o melhor instrumento de gestão pública que também eu conheço no Brasil, que deveria inclusive ser aplicado com as devidas adequações em outros setores da gestão pública brasileira, tão carente que é de gestão. Por quê? Porque o Progestão primeiro harmonizou os interesses tanto da política federal como dos estados, integrou e ao mesmo tempo estabeleceu metas. Então foi de fato uma ideia genial e tem sido aprendizado. É lógico que tem alguns percalços, requer de aprimoramento, porque nem tudo é perfeito e o ótimo é inimigo do bom, mas há de se reconhecer que todos os estados brasileiros, principalmente os do Nordeste, sem exceção, tiveram um ganho valoroso com a implantação do Progestão, e é bom fazer esse registro. Um outro programa que também, mais recente, fez com que esse quadro mudasse para melhor, e aqui está o seu representante mor na Saraiva, foi o programa Água Doce. Porque o programa Água Doce trouxe uma filosofia de atendimento de população dispersa nas comunidades lá isoladas do Nordeste, que não tem acesso à água conduzida por adutoras, muito diferente do que vinha sendo feito anteriormente. Porque ele passou a instalar sistemas de salinização, introduzindo uma ferramenta aí valorosa na implantação dessa estrutura, que é a gestão do sistema. Isso talvez pareça ser uma coisa simples, mas não é. Eu já tive casos lá em Sergipe de estar passando com um colega antes do Água Doce e encontrar uma tampa de um reservatório no chão. Aquele reservatório de água subterrânea era o único ali que abastecia aquela comunidade. E eu parar o veículo e perguntar: mas aqui, por que vocês, essa tampa do reservatório está no chão, por que vocês não colocam onde ela deve estar? Primeiro, porque ela está aqui, alguém respondia assim: aqui me dava uma tristeza, um desânimo tão grande. Isso é a obrigação da Coidra. A Coidra é a nossa companhia de desenvolvimento de recursos hídricos, é pública. Então, se o técnico da Coidra não passasse por ali para pegar uma simples tampa do reservatório e pôr no lugar, ela não seria jamais colocada. Então, há uma demonstração de que, assim, de que o que é público parece que não se sente de ninguém, apesar de reconhecer que, se não fosse aquela água, aquela população teria dificuldades muito grandes no atendimento básico para qualquer ser humano, que é o acesso à água de boa qualidade. O Água Doce mudou essa postura. E aqui eu quero aplaudir o que vem sendo feito pelo Água Doce, porque, inclusive, de todos os sistemas de dessalinização lá em Sergipe, os únicos que estão funcionando são justamente aqueles que estão sendo implementados pelo programa Água Doce. Então, eu faço esse registro para mostrar que, apesar de um cenário de preocupação, apesar dos desafios que nós temos pela frente, mas existe também demonstração de políticas públicas bem executadas, que nos dá um alento e um otimismo capaz de nos dar força e rejuvenesce para o enfrentamento e a convivência do problema. Esse conceito eu vi uma apresentação de um colega nosso da Ana, Joaquim, que eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas confundem seca com crise hídrica. E o que está lá posto como seca? Isso é relacionado ao desvio em relação às condições naturais médias de variáveis como precipitação, vazão e umidade do solo, enquanto que crise hídrica está instalada quando a disponibilidade da água é suficiente para atender a demanda existente, seja por falta de chuva ou pela falta de investimento em infraestrutura para fazer frente ao crescimento populacional. Nós vivemos recentemente e tivemos que, num esforço hercúleo e também seu exemplo fenomenal,
pela essa crise hídrica que nós enfrentamos aí com relação à bacia do Rio São Francisco, teve que se trabalhar realmente numa gestão de crise e num esforço hercúleo, coordenado pela ANA, com a participação de todos os órgãos gestores, dos principais usuários de água da bacia, do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco, conseguiu-se sair daquela gestão de crise para uma gestão de risco. Eu acho que esse exemplo é um exemplo, inclusive, que precisa ser replicado para o mundo todo. E esse trabalho foi feito com aprimoramento técnico, com compromisso de todos os entes envolvidos, numa demonstração de que nós já temos maturidade técnica, conhecimento técnico suficiente para enfrentamento de crises dessa natureza. Eu só gostaria de adicionar aí uma coisa muito importante e que eu tenho conclamado, é que a gente precisa ter agora coragem, já que nós fomos capazes de sair de uma gestão de crise para uma gestão de risco, agora a gente precisa ter coragem para enfrentarmos a discussão de uma coisa muito importante na bacia do Rio São Francisco, mas isso também se aplica a outras bacias, que é uma coisa chamada alocação de água, feita de forma dialogada. A gente precisa encarar agora esse desafio, e eu tenho certeza que na hora que a gente colocar isso para ser praticado, é lógico que é um processo que não se faz da noite para o dia, vai precisar de muitos ajustes, de muita conversa, de muito entendimento, mas lá em minha terra se diz o seguinte: é no sacolejar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então a gente tem que botar essa carroça para sacolejar. A gente precisa sair dessa zona de conforto. A gente precisa aprender fazendo, porque existem muitos trabalhos, inclusive, que abordam o tema alocação de água, mas a gente tem que sair da teoria e ir para a prática, e a prática só se aprende fazendo. Foi o que a gente fez recentemente com relação ao São Francisco. Bom, isso aqui é uma demonstração de que, apesar do Nordeste estar contido uma extensa área de semiárido, ele concentra aí uma densidade populacional significativa, principalmente naquelas cidades que estão no seu litoral e onde estão localizadas as principais cidades e as capitais. Vem a questão da hidrogeologia. Você observa que grande parte dessa região está contida aí no chamado cristalino, em que você tem água em pequena quantidade e de baixa qualidade. Mas havia um estigma de que havia uma deficiência muito grande do aproveitamento dessa água. As últimas secas têm demonstrado que encontrar água no cristalino tem sido a salvaguarda inclusive de algumas localidades, principalmente no Nordeste Setentrional. Eu conversando com o nosso amigo Teixeira, o nosso eterno ministro e agora secretário daqui do Ceará, nessa última estiagem do Ceará, eles andaram perfurando o poço até nas ruas da cidade do Ceará, para conseguir água, para que não houvesse um colapso do abastecimento para a população. Então, explorar o cristalino, uma tecnologia que já existe, é uma demonstração de que é possível, né? Porque isso já vem sendo, de certa forma, feito. Vou ser rápido. Veja bem, a precipitação média está uma demonstração de que nós temos aí também uma grande área com uma instabilidade climática muito grande, e que o que prevalece são essas secas prolongadas. E vou procurar ser rápido, porque eu me empolgo e termino para falar de coisas assim que talvez
Bom, dentro desse aspecto aí da convivência com a seca, também tem uma ferramenta que hoje é coordenada pela Agência Nacional de Águas, eu reputo também de extrema relevância para a nossa região, que é o monitor de secas. Isso é um trabalho feito a várias mãos, com envolvimento de todos os estados do Nordeste, e tem sido uma ferramenta de planejamento valorosa, não só com relação ao planejamento dos recursos hídricos, mas também da produção de alimentos e até mesmo da defesa civil. Hoje a defesa civil, inclusive, se utiliza dessa ferramenta para decretar, inclusive, situação de emergência de alguns municípios. Então a segurança hídrica no Nordeste como visão do futuro. Eu trouxe essa ilustração aí, que é do projeto de integração do Rio São Francisco, uma obra que foi pensada lá no reinado de Dom Pedro II e que recentemente está sendo concluída e vai trazer segurança hídrica aí para o Nordeste setentrional. Não vou entrar em detalhes porque não vamos ter tempo. Trouxe aqui algumas ilustrações do investimento que já foi feito nos estados do Nordeste com relação à infraestrutura hídrica, seja ela através de adutoras, de reservatórios, de poços, de cisternas, de barragens subterrâneas. Aí é o exemplo do Sergipe, que tem mais de 4 mil quilômetros de adutoras implantadas. A mesma coisa com relação ao estado de Alagoas, Rio Grande do Norte, a Paraíba, o estado de Pernambuco. Aqui o exemplo do investimento mais recente que está sendo feito aí no estado do Ceará, e desse mega projeto aí de incremento da gestão da integração do Rio São Francisco no Nordeste Setentrional, o programa Água Doce, que já falei para vocês. Essa necessidade da gente colocar o saneamento aí dentro desse contexto, não só com relação à coleta e tratamento de esgoto, mas também no reuso dessa água. Eu estive recentemente visitando o estado de Israel, e Israel gostaria até de ter mais esgoto para poder reutilizar, principalmente na produção de alimentos. Então, pensar na reutilização do esgoto na nossa região é uma coisa que precisa estar na agenda. Controle de perdas, reutilização de águas residuais, utilização de postos públicos, o sistema simplificado de abastecimento, operar de forma com melhor gerenciamento do carro-pipa. O carro-pipa, na verdade, é uma adutora volante, mas em alguns casos ele ainda é quem garante a água para populações com dificuldade de acesso. Pensar numa política de sinalização de água, que já se faz essas pequenas comunidades dispersas, mas há uma perspectiva aí, o Ceará talvez seja o primeiro estado, aí, por conta de Fortaleza, a dessalinização de água do mar. Há quem diga que mais da metade da população mundial vive a 100 km do litoral, então essa água do mar passa a ser vista aí também com esse olhar da segurança hídrica, porque a água doce está cada vez mais difícil e na maioria das vezes cada vez mais distante. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo já não permite. Esse programa de cisternas, o Brasil recentemente implantou mais 1 milhão de cisternas, associado a isso também as barragens subterrâneas, né? A implantação de URADs, que são esses sistemas aí do conceito base zero, também um trabalho fenomenal. Um aperfeiçoamento e a melhoria na eficiência na gestão da demanda, a gestão plena de açudes. Isso aqui é importante para a gente que vive na região. Eu peguei o exemplo de vocês de Sergipe, o Japiberi. Em janeiro de 2018 ele estava na cota máxima, em janeiro de 2019 ele está no valor morto. Então o problema do Japiberi não foi só falta de chuva, foi falta de gestão. Bom, eu acho que eu não quero tomar o tempo dos demais, eu tinha muito para falar com vocês. Eu vou deixar essa apresentação aí. Enfim, na verdade eu trouxe uma apresentação para um tempo maior, mas eu quero agradecer a oportunidade, e muito obrigado a todos pela atenção.
passar a palavra rapidamente para a Marília Mello, ela que é a diretora geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Por favor, Marília. Boa tarde a todos, boa tarde, Lupércio, meus colegas aqui de mesa. Como anunciado pelo Lupércio, eu fui convocada pelo Lupércio aqui em função da ausência do promotor de Justiça de Minas Gerais, o Carlos Valera, que estaria aqui conosco, para trazer algumas contribuições a essa discussão. Em função disso, eu não preparei nenhuma apresentação, mas fiz aqui um roteiro de alguns tópicos para que a gente possa discutir o tema segurança hídrica. Bem, como já muito bem abordado anteriormente pelo Sérgio, pelo Ailton, eu queria primeiro voltar um pouco no conceito de segurança hídrica, né? Quando a gente fala de segurança hídrica, nós estamos falando de quê, efetivamente? E se a gente quiser traduzir o conceito de segurança hídrica numa linguagem muito simples, como o Sérgio mencionou, segurança hídrica é o objetivo da política de recursos hídricos, né? Está lá na 9433, está na nossa lei em Minas, na 1399, é garantia de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. E aí eu queria fazer um parêntese nos usos múltiplos, que muitas vezes, em função da estrutura do arcabouço legal do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, os usos múltiplos são aqueles usos das atividades antrópicas e usos consultivos ou não, né? Mas, quando a gente fala de segurança hídrica, a gente fala dos usos, incluindo os usos aos ecossistemas aquáticos, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente reforçar, que segurança hídrica não é só água para o uso antrópico, mas água também para o ambiente natural, e a gente sempre tem que pensar nas ações nessas três linhas. Bem, uma outra questão importante para a discussão, e a gente busca no conceito da OCDE sobre segurança hídrica, quando a gente fala em segurança hídrica, a gente fala em reduzir riscos, né? Riscos associados a quê? Primeiro, a escassez hídrica, que é o principal que nós pensamos o tempo inteiro. Então, como garantir o provimento de água na situação de escassez, mas também risco em situações de excesso de água, que é um cenário muito comum, especialmente nas áreas urbanas, né? Se a gente olha para São Paulo, para Belo Horizonte, a gente vive um momento crítico no período de estiagem para garantia do abastecimento público, e alguns meses depois a gente abre os jornais, pessoas em cima do ônibus, né, tentando se salvar de enchentes urbanas, perdas físicas significativas de infraestrutura em função de enchentes urbanas. Então a gente também tem que tratar na segurança hídrica os riscos associados ao excesso de água, como é bem colocado no conceito da OCDE em relação à segurança hídrica. E o último risco é exatamente o que eu havia mencionado nos usos múltiplos, pensando nos ecossistemas aquáticos, é o risco associado à resiliência dos ecossistemas aquáticos, né? Como que nós vamos garantir a sustentabilidade dos nossos corpos d'água, também para a função natural e ambiental que ele função prioritária, inclusive, né, dos nossos corpos d'água. Bem, e nesse cenário a gente tem um primeiro grande desafio. Os sistemas hidrológicos, eles por si só já funcionam no regime de variabilidade. Nós temos período de seca, período de estiagem, de cheia, independente de termos secas intensas ou chuvas intensas, o sistema já se comporta com variabilidade. E quando a gente fala em segurança hídrica, a gente está tentando reduzir essa variabilidade para provimento dos usos, da redução do risco em relação ao excesso. Então esse é um grande desafio. Além disso, o conceito de segurança hídrica ele é baseado em métricas. O Sérgio colocou num slide dele aqui do Plano Nacional, lá tem métrica, né? A métrica é mínimo e máximo em relação à segurança hídrica. Então, qual que é a minha situação? Eu estou no mínimo, ou estou no máximo, ou estou no intermediário? Então, o conceito de segurança hídrica, ele remete à definição de metas, e ter métricas associadas à
esse conceito é muito importante. Então a pergunta que se faz é essa: qual é o nível de segurança que eu tenho, qual que é o nível que eu quero e qual que é o investimento associado a esse nível que eu quero. E quando a gente vai para o campo das ações e como pensar na viabilização da segurança hídrica, também já abordado pelos meus colegas aqui anteriormente, a gente tem duas vertentes prioritárias: gestão da oferta, que é a que primeiro a gente trabalha, como que eu vou aumentar a disponibilidade hídrica, né? Como que eu vou criar aqui ações para que a disponibilidade hídrica seja ampliada. Essa é a primeira coisa que a gente pensa, especialmente na crise hídrica do Sudeste brasileiro. Foi o que pensou Minas, foi o que pensou São Paulo, foi o que pensou Rio de Janeiro, né? Como que nós vamos buscar outro manancial para abastecimento? Vou fazer uma transposição, vou colocar uma nova captação no Rio, vou fazer um reservatório. Essa é a primeira concepção. Então, a gestão da oferta e, por outro lado, a gestão da demanda. E na gestão da oferta, a infraestrutura é um ponto central, porque nós todos que trabalhamos em gestão de recursos hídricos sabemos que a infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura cinza, né, que é aqui o Plano Nacional de Segurança Hídrica muito bem aborda, é a solução de curto prazo. Não existe outra solução de curto prazo, mas nós não podemos perder também de vista soluções de médio e longo prazo. E aí eu reforço aqui a questão da infraestrutura verde, né, as soluções baseadas na natureza. Está aqui o Renato e o Henrique, que são grandes batalhadores desse tema de revitalização de bacias hidrográficas. Não adianta nós termos infraestrutura construída sem uma visão integrada de bacias, senão o reservatório vai ser assoreado rapidamente. Então, a infraestrutura verde também muito importante. E ainda dentro da gestão da oferta, o saneamento é um tema central. A gente pensa em restrição em função de quantidade de água, mas nos centros urbanos a principal restrição é em relação à qualidade da água. O nosso modelo de desenvolvimento brasileiro, e a falta de investimento em saneamento em todo o Brasil, e aí especialmente em tratamento de esgoto, levou à condição que nós temos hoje nos rios urbanos. E por isso nós vamos buscar a água cada dia mais distante de onde as cidades estão. Então a pauta do saneamento é uma pauta fundamental na gestão da oferta. Em Minas Gerais, nós estamos agora em uma reorganização administrativa que a Agência Reguladora de Água e Esgoto agora está vinculada também ao sistema de meio ambiente e recursos hídricos. Hoje, a discussão do marco regulatório do saneamento também traz essa oportunidade de aproximação da pauta de regulação para a Agência Nacional de Águas. E isso facilita muito a integração do sistema de gerenciamento de recursos hídricos na definição das prioridades para o setor de saneamento, que tanto impactam a segurança hídrica, a gestão da oferta em relação à qualidade da água. Por outro lado, a gente tem a gestão da demanda, quando a gente fala em ações para a segurança hídrica, também como já mencionado aqui, mas voltando a destacar alguns pontos. O primeiro é o uso eficiente da água. A gente, diferente do Nordeste brasileiro, que a condição de pouca disponibilidade é uma realidade e eles precisaram aprender a conviver com isso. Quando a gente olha para a região Sudeste e Sul do nosso país, nós ainda temos uma cultura de desperdício, uma cultura de uso pouco eficiente da água. Então esse também é um ponto que nós precisamos de fato discutir. Como o sistema de gerenciamento de recursos hídricos pode, por exemplo, definir coeficientes de uso eficiente da água e atrelar a concessão de outorga de direito de uso. Essa é uma pauta que os órgãos vão ter que discutir junto com os comitês. Um outro ponto também ainda na interface com o saneamento, mas aí na gestão da demanda, são as perdas físicas no setor de saneamento, no sistema de distribuição. Nós falamos em ampliar ou em buscar outros mananciais de abastecimento com perdas físicas em torno de 40% a 30%. Então, também um desafio quando nós falamos em gestão da demanda para a segurança hídrica. O setor de irrigação, o Sérgio aqui mencionou também, nós todos sabemos que aproximadamente 60%
60%, 70% da demanda é para o setor de irrigação, importante para garantir a segurança alimentar, mas também com o uso ainda muito pouco eficiente. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de ler os relatórios preliminares do Censo Agropecuário. Ele não foi todo finalizado ainda, mas tem alguns relatórios disponíveis na internet. E a gente continua com o mesmo cenário, de aproximadamente 50%, 60% das atividades de irrigação ocorrerem no Brasil sem assistência técnica. Eu brinco, eu tive a oportunidade de falar com o governador de Minas que Minas Gerais não irriga, Minas Gerais molha, né? Nós não sabemos qual que é a quantidade necessária de água para a produção, porque a assistência técnica inexiste. Então, quando a gente fala em gestão da demanda e uso eficiente, esses são os desafios colocados. E a diversificação das fontes, né? Os dois colegas também mencionaram sobre isso. Reuso é um tema que o sistema vai ter que avançar. Hoje nós temos poucas experiências exitosas, de fato, no Brasil. A Sanasa é uma delas, o projeto Aquapolo é outro, mas nós precisamos avançar. Dessalinização, como também já colocado, e aproveitamento de água de chuva. E água de chuva tem uma dupla função quando a gente fala em segurança hídrica. Essa que eu mencionei, na diversificação de fontes, mas também na redução de risco associado às enchentes urbanas, porque quando a gente cria estruturas de aproveitamento de água de chuva, especialmente em edificações urbanas, a gente diminui o impacto ou a intensidade da descarga de água em redes públicas de drenagem urbana e, consequentemente, a gente diminui o pico de cheia e as enchentes urbanas. Então, em relação à demanda, esses são os principais pontos. E para concluir, eu queria trazer uma pergunta. Nós estamos aqui no INCOB, né? Todas as mesas, a segunda mesa que eu participo, ontem participei da mesa de segurança de barragens, e a pergunta que nós temos que fazer aqui, nesse momento, nesse fórum, é qual é o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica para viabilizar uma agenda de segurança hídrica, né? Então, esse é um ponto muito importante. E o comitê, ele tem competência legal em dois extremos da segurança hídrica. O primeiro extremo é o extremo do planejamento, como nós vamos pensar o planejamento nas bacias hidrográficas para garantia da segurança hídrica. Nós temos dois instrumentos formalmente instituídos no sistema para isso. O plano de bacia hidrográfica e o enquadramento dos corpos d'água, quando nós falamos em requisitos de qualidade, e na outra ponta é função de comitê a gestão de conflitos na bacia hidrográfica. E quando a gente fala no inverso, no oposto da segurança hídrica, nós estamos falando em insegurança, e nós estamos falando em conflito. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica tem um papel fundamental na construção da segurança hídrica, e eu vou terminar deixando essa questão para que no debate a gente possa trazer propostas para a construção, né, desse fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica enquanto instrumentos, enquanto instâncias para aprimoramento da segurança hídrica nas bacias. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Marília destacou os pontos que são necessários para uma implementação dentro da temática da segurança hídrica. Eu enfatizaria os pontos de termos na bacia hidrográfica saneamento e um programa de revitalização sempre atuante, de forma a mantermos qualidade e quantidade das nossas águas. Passo a palavra ao Dr. Paulo Varela, ex-diretor da Agência Nacional de Águas e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do INCOB Piranhas do Sul. Por favor, Dr. Paulo. Quando cheguei à apresentação, eu gostaria de, antes de tudo, de agradecer o convite, né? Expressar alegria, estar participando de uma mesa com a estatura dessa que está aqui, né? De velhos amigos, com quem a gente tem muita amizade, mas acima de tudo, também muita admiração aí pelo trabalho, né, que tem sido feito por eles na construção do sistema de recursos hídricos. Aí eu já falou um pouquinho aí dos tempos, né? Mas eu não vou nem falar muito para ver, aposentados no tempo.
abraçar todos os amigos dos comitês de bacia que estão aqui presentes, né, em várias partes aí do Brasil, os estados, os órgãos gestores. E, bom, quando eu recebi aqui o convite e fui olhar quem era a mesa e sobre o que eu tinha falado, fiquei pensando, mas olha, o que é que eu poderia falar aqui? E meus professores lá já não vão falar, vai ser difícil, tem que tentar ver alguma nuance, né, que pudesse ser um pouquinho diferente, mas ao fim e ao cabo a gente vai que de uma ou de outra forma estamos expressando a mesma coisa, o que é muito bom, porque de alguma maneira a gente está andando na mesma direção, está concordando aí com isso. Mas vamos tentar aqui, e eu imaginei então falar um pouquinho mais conceitual, mas a doutora Marília também já andou um pouco nessa linha, sobre essa questão da segurança hídrica, né, do que é esse conceito, né? É água para quem? É segurança hídrica para quem? Né? Será segurança hídrica para a cidade? E aí a gente vai ter uma tela aí que mostra que o sistema de desenvolvimento que a gente escolheu no Brasil, nós estamos nos concentrando em grandes cidades, fica muito difícil de garantir a qualidade de água, quando a gente bota 10, 12 milhões de pessoas, tudo, né, empilhado em cima do outro. Ou nós temos que garantir isso para o campo, sem esquecer de que nós temos que garantir a parte ecológica também. Será que é só uma questão de quantidade? O doutor Ailton já botou ali um slide que tinha a ver com isso lá no saneamento, né? A gente tira a água lá da biota, essa é a natureza, né? A alma da água é dupla. Ela tem uma parte dela que é biota, uma parte que é meio ambiente, e tem uma outra quando ela sai dali que ela vira recursos hídricos e vira vetor de desenvolvimento. E a gente tem que devolvê-lo. Então, se eu não faço isso bem, a gente vai entrar aí numa questão de insegurança, às vezes não é nem por quantidade, é por uma questão de qualidade dessa água. Bom, aqui um slide do que eu falava para vocês, chamar a atenção aí de como é que a gente está se organizando no país, porque isso influencia diretamente na gestão de recursos hídricos. Se a gente fosse mais para trás, o negócio ainda era pior. Mas se vocês olharem aí, em 1970, né, a população urbana era de 55,9%. Mas se vocês forem aqui para o final, ela já está em 84,3%. O que quer dizer que nós estamos aglomerando e querendo, evidentemente, ter água lá para a cidade. E muitas vezes a gente acha que a gente gasta muita água no campo, mas quem consome somos nós. E muitas vezes a gente quer, inclusive, vilanizar, né, a agricultura e o agricultor. Doutor Sérgio, eu pedi aqui emprestado aqui o seu slide, viu? Só para eu estressar um pouquinho mais aqui a questão que o doutor Sérgio já trouxe. Então você veja bem, segurança hídrica para as pessoas é importante, as cidades é importante, mas veja o perfil de crescimento. Olha as oportunidades que o Brasil tem frente a outros países do mundo, de ser realmente um grande celeiro aí de produção de comida. Olha quanto cresceu. O urbano cresceu um pouco também, mas veja que a irrigação é realmente um grande potencial que nós temos aí não. Olha aí, as projeções e as possibilidades que nós temos aí no futuro. A demanda hídrica no mundo, até 2050, pode crescer a expectativa de 53,4%, sendo que aqui onde nós estamos medindo, que são os BRICS, né, 78,6%. Evidentemente que o Brasil tem bastante da parte dos BRICS e estamos falando aí de 60% da demanda global. Mas eu também queria aqui trazer para vocês um aspecto que já foi trazido. Eu estou trazendo um envelope do que já foi posto, né? Sérgio já tratou disso, aí já tratou disso de alguma forma. Mas será que a disponibilidade hídrica é igual à segurança hídrica? Basta eu ter água. Se eu tiver muita água disponível, eu tenho segurança hídrica? E a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Se fosse a Amazônia, né, parte do mundo mais rica.
mais desenvolvida. Então o desenvolvimento está ligado à disponibilidade e pressuposto. Se eu não tenho água nenhuma, não tenho água, não tem nenhuma garantia. Mas só tê-la, será que garante a minha segurança hídrica? Será que eu ter água está garantindo que eu tenho um bom IDH, uma boa condição de vida? Será que isso tem a ver com gestão de recursos hídricos? Será que isso tem respeito a nós, os comitês? Tem um slide, a gente olhando aí no mundo, saindo um pouquinho só aqui da nossa seara, a gente vai ver que tem lugares no mundo que realmente, na média, está muito bem, e outros que parece que realmente a situação está meio preta, no caso ali é vermelha. Se a gente olha para o Brasil, a gente vai dizer o seguinte: bom, aqui está tudo resolvido, não falta água, né? Alguém teve o trabalho aí de tentar redesenhar o mapa mundi, trazendo aí fazendo uma correlação com o PIB per capita. Se fosse assim é que ficaria o mapa do mundo. Olha, a África, magrinha que nem um modelo, e o Brasil, ó, gorducho. Bom, mas isso, claro, são situações médias. O Brasil, com uma disponibilidade hídrica de 91 mil metros cúbicos por segundo, o país que mais tem água doce no mundo. Mas se a gente pegasse agora o mapa e pintasse para o Brasil o seu PIB hídrico, era assim que nós ficaríamos. Olha aí, doutor Ailton, nosso Nordeste como é que fica, né? Quase que uma tirinha. Então, a questão é que, primeiro, a média, né? Você põe a cabeça lá no refrigerador e o pé no fogo, aí você faz uma média boa, mas você está queimando e outro está congelando, né? Então, depende muito também dessa distribuição espacial. E eu peguei aqui para vocês, para a gente começar a desenvolver um tipo de raciocínio. Se a gente olhar, você vai ver ali que no Kuwait nós temos 10 mil metros cúbicos por habitante por ano. Muito pouca água. Na Serra Leoa, 36 mil metros cúbicos por segundo. Mas olha os IDHs. Não é verdade? O Kuwait lá em cima e Serra Leoa lá embaixo. O que vai levando a crer que somente água. Só ter água não resolve o problema. Ou ter pouca água não é desgraça global. É possível que a gente consiga, portanto, através de alguns mecanismos de gestão, enfrentar essas questões. Mais um gráfico aqui para vocês também mostrando a cobertura de saneamento e abastecimento da água. Aí você vê que onde você tem uma boa cobertura, o IDH vai lá para cima. Quando você não tem, ele vai lá para baixo. O que parece, né, vai começar a trazer do ponto de vista da estatística na relação, que se eu tenho uma infraestrutura adequada, eu consigo fazer com que eu consiga promover efetivamente esse. Mesma coisa aí com municípios brasileiros, né, onde eu tenho uma cobertura de abastecimento da água e DH sobe de uma linearidade absoluta. Bom, então parece que a gente já pode começar aqui a delinear o que já foi posto de outra forma, do ponto de vista de conceito, que eu tenho que associar a infraestrutura hídrica para que eu possa ter disponibilidade. Aqui no gráficozinho muito singelo, lembrando aqui lá do Nordeste, eu posso ter uma grande barragem, né? Posso ter uma Armando Ribeiro Gonçalves, posso ter um Castanhão, e a 3, 4 quilômetros dele, seca absoluta, mas outro chover, outro 5 quilômetros, acabou. E o pessoal teria que continuar carregando água na cabeça, né? Para enfrentar aquelas grandes secas. Entretanto, para isso é preciso investir. Está saindo aí o novo Atlas da ANA, mas se for olhar o que estava posto lá, a gente está vendo que dos 5 mil municípios brasileiros, né, nós teríamos aí necessitando de ampliação 2.556 e precisando de mananciais novos 471. Porque, claro, se eu estou com problema de água,
que não tem ali, eu tenho que ou trazer de fora, ou de alguma forma aumentar a minha produção ali, se é que é possível com questões locais. Então, fechando aqui o nosso raciocínio, a princípio, disponibilidade hídrica é diferente, não é igual ao desenvolvimento econômico e humano, mas eu posso alterar essa equação. E a segurança hídrica aparece na hora que eu colocar aqui gestão de recursos hídricos associados aos corretos investimentos. E aí a gente começa a entrar nesse processo, gente. Aí os comitês vão entrando também. Porque esse planejamento passa pelos planos de recursos hídricos, passa, portanto, pela aprovação nossa do comitê. Quando eu estou falando de gestão de recursos hídricos, evidentemente que já foi tratado aqui da gestão da demanda. E nós temos que trabalhar também, o comitê entra aí. Lá no nosso Nordeste, doutor, a alocação de água que você trouxe aqui posto, né, tem sido tratada, por exemplo, lá no Piranha Sul, a gente milita, braço ali, doutor Valdemir, ilustre secretário, doutor Porfírio, né? Acho que desenhamos um belo capítulo dentro de um período difícil da história. Solidariedade hídrica 100% entre Paraíba e Rio Grande do Norte, decisões tomadas em conjunto com a Agência Nacional de Água no âmbito de um comitê de bacia. Todas as grandes decisões. O comitê foi para dentro da crise, desceu para o rio, população, e essas grandes decisões, inclusive retirada de irrigação, tomada no âmbito do comitê. Portanto, nós temos que influenciar nisso. Nós temos que refazer nossos padrões de uso. Temos a responsabilidade, portanto, de participar desse processo. É claro, com a devida infraestrutura. Doutor Ailton colocou lá que 143 anos depois da pior seca, né? Mas certamente não foi a pior seca hidrológica, não foi a pior crise hídrica, mas foi o pior impacto. Porque naquele tempo não tinha nada disso, não tinha doutora, não tinha reservatório, não tinha pipa, não é verdade? E morreu gente feito mosca. Bom, para os últimos minutos, eu queria então trazer aqui, que também já foi visto aqui conceitualmente, de uma forma esquematizada. Para eu ter segurança hídrica, claro, eu tenho que trabalhar na gestão da oferta. A Dona Marília colocou, nós temos que buscar água cada vez mais longe e cada vez mais cara. Mas isso tem um limite. E tem que ter um equilíbrio. O que é que nós estamos fazendo na gestão da demanda? Não é possível o semiárido brasileiro estar per capita de 300, de 400, como se eu tivesse aí nadando em água. Precisamos trabalhar na gestão da demanda. Mas precisamos mais. Eu tenho que sair, também já fui falando aqui da gestão das crises, e agir só reativamente, com soluções emergenciais, focando só em obra. Trabalhar na gestão da demanda, mas principalmente nós temos que trabalhar na questão da institucionalidade e no conhecimento. Também já foi colocado. É preciso que a gente tenha aqui o principal problema, me parece, da gestão de recursos do Brasil hoje. E tem poucas letras. Gente, precisamos de capital humano. Até, doutor Ailton, para que a gente possa decidir, Renato, também poder se aposentar, né? Verdade? Tem que ter uma turma nova que chegue aí. Precisamos dos concursos. Precisamos qualificar os nossos comitês para que a gente possa trazer realmente assuntos, né, de densidade e discutir lá no âmbito do comitê. E aqui é importante, porque quando a gente fala do comitê, eu não estou falando de uma ONG, nem estou falando só de poder público, nem estou falando de governo, mas estou falando de tudo isso junto. E uma decisão de comitê, por exemplo, tem peso. E me parece nós teríamos que migrar para paradigmas novos dessa ordem. Atuar na ação preventiva, com soluções planejadas, e nem dá gosto de ver o trabalho que o doutor Sérgio Lia, por exemplo. O doutor Sérgio recebeu um bocado de mensagem aqui. Olha, você que é amigo dele, salva a apresentação, copia essa bicha aí. O senhor depois vai disponibilizar isso aí para satisfazer aí seus fãs. Então, trabalhando numa gestão da oferta e de gestão da demanda de forma equilibrada, isso quer dizer, usando fontes locais e trazendo também aqui, através do conhecimento, a questão da tecnologia que também foi posta na mesa. O reuso, a dessalinização,
Enfim, as armas que nós temos na mão, as nossas fontes locais e principalmente flexibilidade na oferta, principalmente no semiárido brasileiro, né? Pelas suas características, às vezes chove demais no canto, não chove no vizinho. Portanto, a gente não pode estar preso a mão à fonte. Claro, vamos importar água, no caso de São Francisco, mas temos que distribuir, ficar dentro do açúcar não adianta nada. Eu sabia que não ia dar tempo, Sérgio, para cumprir aqui meu compromisso dos 15 minutos do doutor Lipécio. Eu não trouxe o exemplo lá do projeto Seridó e Nutella. Mas é um projeto interessante, exatamente a partir da chegada da transposição de 2 grandes reservatórios, um conjunto de adutores totalmente interligadas entre si. Primeiro que vai ficar igual aí o sistema elétrico, ele vai saber de onde é que vem a água. Com o sistema de suporte à decisão inteligente, eu saber qual é o açude eu opero e qual adutora eu vou usar a foto daquela tempo. Muito bem. E aí, eu acho que está dando um passo na direção da segurança hídrica, que, como Marília falou, afinal de contas, é a função final, o objetivo final da própria gestão de recursos hídricos, né? E aí, gente, definir a segurança hídrica como água o tempo todo o tempo, e para os usos múltiplos, de uma forma geral, evidentemente, com as garantias necessárias em tempo de crise para o abastecimento humano, né? Mas está lá, na nossa lei das águas, o tempo de escassez, a prioridade é do abastecimento humano. Isso está lá no inciso 3, mas no 4 diz que tem que garantir direto a gestão múltipla das águas. Temos que obedecer as duas coisas. O doutor Renato é especialista aí nessa, sabe de qual. Bom, para finalizar, algumas questões que eu acho que a gente pode perseguir no futuro. No que diz respeito à gestão da oferta, ampliação da reservação, evidentemente não é necessário, principalmente frente à questão das mudanças climáticas. Doutor Joaquim Gondim, agora, semana passada, lá no evento da OCDE, faz uma provocação, ele dizia que no Nordeste semiárido, provavelmente, nós vamos precisar ampliar a nossa reservação frente aos eventos climáticos. Das mudanças climáticas causadas. Aumenta a redundância do sistema produtor de água, isso que eu falava aqui, não ficar preso a uma função. E controle da poluição, com ênfase na proteção dos mananciais. No que diz respeito à demanda, aumento da eficiência do uso da água já armazenada. Temos que usar melhor, já temos. Revisão dos padrões de consumo e eficiência do uso dos recursos hídricos, especial em bacias críticas. Evidentemente que se eu estou numa bacia crítica, eu tenho que usar água muito mais parcimônia. E, no que diz respeito à institucionalidade do conhecimento, fortalecimento do sistema de governança. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião muito boa lá do FINOGA, que é o encontro aí dos órgãos gestores. É fundamental que a gente realmente se organize, que a gente possa fazer os concursos, que a gente possa ter gente suficiente para enfrentar os problemas que são cada vez maiores. Aprimoramento dos instrumentos de gestão, com ênfase no monitoramento, planejamento e processos regulatórios. Temos que avançar, não dá tempo para discutir aqui, mas os próprios instrumentos, acho que a própria outorga está longe da gente usar a interesse que precisa. Questão, Renato, da possibilidade de delegar a outorga, cobrança, etc. É muito difícil fiscalizar um Brasil desse tamanho a partir aqui para lá de Brasília, só se tiver um exército de 10 mil pessoas, certo? Temos muito para caminhar. Evidentemente que trazendo junto com tudo isso a possibilidade das novas tecnologias, o doutor Renato claramente vai abordar alguma coisa aqui do curso, não sei, uma sinalização, nós realmente caminharemos então na direção de ter uma segurança hídrica. Finalizando, eu diria que fica claro, dentro desse contexto proposto, quando nós estamos falando da gestão de recursos hídricos, papel fundamental e central na atuação do nosso comitê de bacia. Ok, obrigado. Renato Saraiva Ferreira, que é diretor de recursos hídricos e revitalização de bacias hidrográficas do Ministério de Desenvolvimento Regional. Por favor, Renato.
agradecer ao Lupércio pelo convite e dizer então que, enquanto Ministério do Desenvolvimento Regional, ontem eu já abordei um pouco desse tema, né? Agora no início da gestão, agora em janeiro, houve a transferência da agenda de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então essas atribuições envolveram a transferência de 2 departamentos, houve a fusão dos 2 departamentos, o Departamento de Revitalização de Bacias e Acesso à Água e o Departamento de Recursos Hídricos, num departamento só, que é de Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas. Eu vou falar um pouco dessa estrutura, detalhando um pouco mais, nesse contexto de segurança hídrica, porque esses dois departamentos migraram exatamente para a secretaria que antes se chamava Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração, que a partir daí passou a se chamar Secretaria de Segurança Hídrica, que é o conceito fundamental e que permeia esse debate. Então eu vou falar objetivamente do papel do planejamento e gestão de recursos hídricos e da revitalização das bacias hidrográficas para a segurança hídrica. Esse novo ministério, ele também recebeu as atribuições do antigo Ministério das Cidades. Então, para vocês terem uma ideia, todas essas políticas passaram a estar na responsabilidade desse ministério. Além das vinculadas, como o DENOX, Codevasf, que já faziam parte do Ministério da Integração, todos os vinculados do Ministério das Cidades e também, nesse contexto, a vinda da Agência Nacional de Águas. Então, isso se apresenta também como uma grande oportunidade numa linha de desenvolvimento regional, todas as instituições estarem sob a coordenação do mesmo Ministério. E essa é a estrutura do Ministério. Então, foram mantidas aproximadamente 3 secretarias do Ministério da Integração Regional, do Ministério da Integração Nacional, que é a Secretaria de Defesa Civil, a que eu falei de Segurança Hídrica, Desenvolvimento Regional e Urbano, essas 3 estão oriundas do EMI, e essas 3 oriundas, então, dos cidades, que é Mobilidade e Serviços Urbanos, Segurança Nacional, Habitação e a Secretaria Nacional de Saneamento. E no nosso departamento, então, temos os desafios de 4 agendas principais, que é exatamente o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho, o Programa Água Doce e todo esse tema da dessalinização, e o Programa Nacional de Revitalização de Bacias, que se pretenda seja um motor da discussão também do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Nas competências do nosso departamento, tem o objetivo, tem como competência a coordenação, coordenar, apoiar e monitorar a implementação da política de recursos hídricos, coordenar a elaboração e atualização do Plano Nacional, apoiar tecnicamente a constituição e o funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas, a revitalização de bacias e também as políticas de acesso à água. É muito bom falar ao final, porque também a gente traz e acolhe as contribuições de todos os painelistas anteriores. É muito bom ver que, na verdade, estamos falando a mesma coisa. E quando uma política pública consegue chegar num pensamento semelhante, isso é muito bom, porque a gente começa a caminhar para o mesmo lado, todos para o mesmo caminho, e isso é muito importante. Onde queremos chegar? Se a gente não tiver uma visão de futuro semelhante, cada um vai para um lado. Então, a partir da realidade, do momento aqui, de onde estamos e para onde vamos, como nós vamos caminhar. E é isso que nós vamos combinar juntos, né, nesse evento. Por isso, pedimos para o Bush, né, que nesse evento nós dessemos largada ao debate nacional da construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, nesse horizonte que o Sérgio já trouxe na sua apresentação. E dentro do conceito de segurança hídrica, que, como a Marília falou, já está lá no inciso 1º da lei que trata dos objetivos da política de recursos hídricos. Na verdade, traduziu em 2 palavrinhas: segurança hídrica.
e trazendo nessa mandala, nessa gravura da ONU Água, essas dimensões, que é a dimensão humana, a dimensão econômica, ecossistêmica e de resiliência. Essa já é a matriz da discussão do Plano Nacional de Segurança Hídrica e essa é a matriz que vai seguir também como referência do Plano Nacional de Recursos Hídricos, tendo o aspecto da boa governança, da cooperação transfronteiriça, do financiamento e a busca da paz e estabilidade, no que diz respeito a se construir instâncias cada vez mais qualificadas para a mediação de conflitos. E aí os comitês de bacias hidrográficas são o fórum adequado para esse debate. Por isso que um sistema como o nosso, construído a partir de colegiados, que com a diversidade de atores, interesses, usuários, sociedade civil, setor econômico e poder público podem traçar, a partir das informações técnicas, as melhores medidas de uso dos recursos hídricos de cada uma de suas bacias. Então temos o olhar da água para beber e bem-estar humano, os ecossistemas, a resiliência e as atividades econômicas. E nesse contexto, temos trabalhado com esse conceito da matriz das 5 águas, ou seja, as nossas águas da natureza, a água da chuva, superficial e subterrânea, precisando cada vez mais o conhecimento aprofundado do funcionamento, da dinâmica da precipitação, em função das mudanças do clima. Nós tínhamos dados históricos de precipitação que cada vez mais estão sendo colocados em xeque. Então, como que nós trabalhamos esse olhar da precipitação a partir das médias históricas, mas também com um grau de flexibilidade maior para todos os planejamentos, planejamento urbano, drenagem urbana, tudo isso cada vez mais nós temos que começar a ter um cuidado maior no que diz respeito à resiliência das nossas cidades. O olhar da água superficial foi muito bem trabalhada no primeiro plano, e esse nosso olhar da bacia hidrográfica. Mas nós precisamos, nesse próximo plano, aprofundar muito a relação das águas subterrâneas. Você só tem um rio perene e uma nascente perene se você tiver um aquífero saturado. Nós temos que, além das nascentes, das matas ciliares, entender e compreender melhor a hidrogeologia. Muitas vezes a área de recarga dessa nascente, que essa nascente brotar aqui, está a 10, 20, 100 quilômetros daqui. Então, como proteger e entender melhor essas áreas de recarga? Porque nós estamos impermeabilizando o solo urbano e compactando o solo rural. Nós estamos selando a esponja, minha gente. A maior cisterna é o subsolo. Nós temos que esconder água do sol para diminuir a evaporação. Água exposta é água na atmosfera. Então, como que cada vez mais se resgata as condições de permeabilidade do solo para proteção e recarga dos aquíferos? E aí, os cuidados devidos que avançam como tecnologias, especialmente tecnologia de membranas, ultrafiltração, nanofiltração, osmose inversa, que vem para aí melhorar as condições de água e de reuso. Historicamente se trata do tema de reuso como se fôssemos buscar uma água de pior qualidade para um uso menos nobre. Hoje a tecnologia de membranas nos permite transformar um esgoto em água mineral. E a origem disso é os usos nas naves espaciais. Então, a tecnologia que agora cada vez mais está disponível. Na crise de Brasília, já a CAESP implantou sistemas de membrana de ultrafiltração para o reuso indireto da água do Lago Paranoá, que não deixa de ser um reuso indireto. Então a tecnologia está disponível e cada vez mais acessível. A mesma coisa o tema da dessalinização. É um debate que avança no Brasil. No início da gestão foi estabelecido como a prioridade da Presidência da República, e esse debate avança cada vez mais. E é necessário, quanto mais a gente sabe e conhece as bacias hidrográficas do litoral, se vê da fragilidade dos nossos rios. Agora mesmo, a ArcelorMittal no Espírito Santo, que é a grande empresa de mineração, vai implantar uma usina de dessalinização. E conversando com o gestor de recursos hídricos do Espírito Santo, houve um entendimento que isso foi muito bom, porque toda a grande vitória depende de 2 rios muito frágeis. Temos aí a situação do Rio de Janeiro, com 2/3 do Paraíba sendo transposto, mas
mas já lá na foz, quase 30 quilômetros de salinização subterrânea e superficial. Então essa questão que se perde água no mar não é bem assim. Se nós não dermos a vazão necessária para o nosso rio sair no mar, o mar entra e saliniza, e se perde campos e se perde produção. Ou vão ter que investir muito em tecnologia também para tratar essa água. Tivemos a situação do São Francisco, que quase lá Penedo ficou com problemas de salinização das suas águas de abastecimento. Então nós temos que cada vez mais sermos mais inteligentes e ter fundamentação técnica quando se desenvolve esse tipo de trabalho. Aqui também, do Centro de Estocolmo, uma leitura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que coloca os objetivos que tratam da biosfera, da água e os ecossistemas na base, dando base para o desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento econômico. Então, aqui também já é uma linha da necessidade de buscar essa base, mas sempre pensando que é um processo complexo, como o Paulo Varela bem colocou aqui, não só ter água é garantia de desenvolvimento, é uma soma de fatores que nós temos que levar em conta para que efetivamente se consiga um desenvolvimento sustentável adequado. E aí, nunca é demais, porque sempre temos gente renovando aqui nesse plenário, reafirmar os fundamentos da nossa lei, que diz que a água é um bem público, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que em situação de escassez o uso prioritário é o consumo humano, que a gestão ela deve proporcionar um uso múltiplo, que a bacia hidrográfica é a nossa unidade de planejamento territorial e que a gestão deve ser descentralizada e participativa. Os fundamentos da nossa lei, que completa 22 anos neste ano, estão totalmente atuais. A mesma coisa em relação aos objetivos, como a Marília falou, que é exatamente o conceito de segurança hídrica, que é assegurar o objetivo da nossa lei e que orienta o nosso plano nacional, é assegurar a atual e futuras gerações necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos rios. Esse é o nosso norte. A lei tem 22 anos, mas está atual. E nós temos que proteger a Lei 9433. Tem uma série de projetos de lei, alguns inclusive com muito boa intenção, querendo incluir alguns instrumentos novos, trazer alguns elementos, mas nós temos que avaliar, sabe, Paulo, Lupércio, todos. Algumas boas iniciativas podem terminar em más iniciativas. Então, proteger a lei de recursos hídricos, seus fundamentos, suas diretrizes, é um cuidado de nós todos nesse momento. E aí as diretrizes, que orientam também todo o nosso trabalho, que é a gestão sistêmica, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Esse é um ponto importante. Nós temos a 357, que já foi uma portaria que se tratou do Conselho Nacional de Recursos Hídricos com o CONAMA, e temos pontos a avançar no que diz respeito à qualidade de água. E aí entra o tema do saneamento, que nós estamos num processo forte de modernização dos sistemas e arranjos de saneamento, mas é muito importante que nesse processo também se avance na modernização da tecnologia. A maioria das nossas estações de tratamento de água são para águas de 80, de 100 anos atrás, que não tinham poluentes emergentes, agrotóxicos, metais pesados. Nós precisamos cada vez mais introduzir tecnologias novas, disponíveis, para que se tenha uma água com maior qualidade. E a nossa lei já diz que deve ser adequada às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais às diversas regiões do país. O Ailton colocou muito bem o tema do Nordeste, já a Marília traz o tema do Sudeste, e o Sérgio trouxe também o tema do Sul, da agricultura irrigada. E cada região tem uma vocação, e cada ecossistema. Então nós temos que adequar o desenvolvimento às vocações ambientais daquele território. Não adianta você querer plantar arroz irrigado no sertão do Ceará. A atividade econômica, para ela ser sustentável, ela tem que se adequar às atividades naturais existentes.
outorga não significa que ela vai ter água. Uma concessão mineral de uma jazida de minério, o minério está ali, ele é garantido. Agora, a outorga pode ter vários outros fatores que podem significar, e como já aconteceu, haver necessidade de revisão da outorga. No setor de irrigação, no setor de energia, estávamos há 2 semanas atrás conversando com todo o setor elétrico, os representantes do setor elétrico. E isso é muito claro. Tem momentos que a Agência Nacional de Águas vai chegar lá e dizer, não é possível, vai ter que dispensar menos água na usina. Precisa ajustar os usos, é necessário, porque o processo é dinâmico. Então, esse é um ponto muito importante da necessidade da flexibilidade da gestão. E a agência tem feito isso com um papel totalmente adequado em momentos de crise. Renato, 3 minutos, por favor. Alguns pontos da lei que todos já sabem, mas nesse contexto também foi importante, eu trouxe, que o artigo 21, além da nossa Lei 9433, nós temos também o artigo 21 da Constituição, que instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, e definiu critérios de outorga e direito de uso. Então, a lei da 9433 é garantidor da continuidade do sistema de recursos hídricos, o artigo 21 da Constituição. Aqui, as atribuições do Conselho, né, do Sistema, Conselho Nacional, Agência, Conselhos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, os comitês de bacias hidrográficas e as agências. Aqui, para concluir a minha fala, a importância do sistema. Então, nós estamos aqui numa reunião do sistema e dizer que amanhã, às 9 da manhã, nós vamos iniciar o processo de discussão pública do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2021-2040. E todos os senhores e senhoras estão convidados a contribuir com esse debate. É um desafio muito grande, mas entendemos que o Fórum Nacional dos Comitês de Bacia, com a presença do poder público, dos técnicos, especialistas que temos hoje participando dos sistemas, da sociedade civil, poderá nos dar a visão de futuro, que esse é o tema da oficina de amanhã, e que se possa enfrentar os desafios que estão colocados no próximo período. Então, um abraço a todos e um bom evento.